Olá, meus irmãos e irmãs, Pai de Cristo, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso estudo da Bíblia, né? Hoje vamos iniciarmos a leitura, né, do Atos dos Apóstolos, certo? E vamos contemplar, né, a ascensão de Jesus e a promessa do Espírito Santo, tá joia? Este é um tempo de oração e de fortalecimento, né, da nossa fé. Convido vocês, né, a silenciar o coração, respirar fundo e entregar, né, as suas preocupações, né, nas mãos de Deus. Façamos juntos, né, em breve a oração, né? Senhor, obrigado para este encontro, né? Obrigado porque a tua palavra nos fortalece e nos abre a esperança, né? Hoje queremos ouvir a tua voz e prepara o coração, né, para a ação do Espírito Santo. Fique aqui conosco, Senhor. Amém. Né? Se desejarem, preparem um copo de água, no final bebemos, né? Lembrando que Jesus é a fonte viva que nunca nos deixa faltar o essencial. Não é verdade? Com fé e com confiança, vamos iniciarmos nosso encontro na presença de Deus, fazendo juntos o sinal da cruz, certo? Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o texto de hoje, né, nos coloca diante, né, da despedida de Jesus, certo? E da promessa de algo grandioso. Jesus sobe ao céu, né, mas não abandona seus discípulos. Pelo contrário, ele os envia em missão, certo? E promete a vinda do Espírito Santo, que será força e guia, certo? A ascensão não é ausência, né? Mas presença diferente, né, de Jesus continua conosco, conduzindo a sua igreja e fortalecendo nossa fé, certo? Assim como discípulos, meus irmãos e irmãs, somos convidados a viver, certo? Em oração e confiança, guardando sempre a ação do Espírito em nossas vidas, tá certo? Invocação do Espírito Santo, né? Antes de ouvirmos a palavra, vamos pedir a presença do Espírito Santo, né? Que ele que abre, né, a nossa mente, nossos corações, né? E ele que nos dá sabedoria para compreender, a viver, né, a mensagem de Deus, o que Deus quer nos dizer nas palavras, né? Que eu espero que sejam tocadas profundamente nos seus corações e na sua mente, né? Vamos pedir ao Espírito Santo aqui presente conosco, junto com a leitura, junto com as nossas orações, nossas preces, né? Vamos lá? Vinde o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis e com a luz do Espírito Santo concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos sempre que é reto e nos alegremos com a sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? A leitura da palavra de hoje, né, nessa segunda-feira. Hoje vamos meditar no livro dos Atos dos Apóstolos, né, capítulo 1, do versículo de 1 a 14, certo? Que nos fala da ascensão de Jesus.
e da promessa do Espírito Santo, certo? Vamos abrir nossos corações para ouvir a palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça a nossa fé, certo? Vamos lá, pega a nossa Bíblia, abrir nos Atos dos Apóstolos, né? Vamos lá. Pegue a Bíblia de vocês, certo? Atos dos Apóstolos, certo? Capítulo 1, versículo 1 a 14. Vamos lá? Quem encontrou diz amém. Vamos lá. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos, escolherá, foi arrebatada ao céu. E a eles se manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, né? Ordenou-lhes que não se afastem, certo? Não se afastassem do Jerusalém, para que esperassem ali o cumprimento da promessa do seu pai, certo? Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias, né? Assim reunidos, eles o interrogaram: Senhor, é porventura o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos, que reconhecerá foi arrebatado, né? Eu tô lendo tudo de novo, perdão. Tá aqui. Agora que indes instaurar o reino de Israel. Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós, sabeis os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará a força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Dizendo isso, levou-se, né, da terra à vista deles. E uma nuvem ocultou os seus olhos, enquanto o acompanhavam com seus olhares. Vendo-o afastando-se para o céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficasses aí a olhar ao céu? Esse é Jesus, que acaba de vós ser arrebatado para o céu, voltando do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamando das Oliveiras, que fica perto da Jerusalém, né? Distante uma jornada de sábado, tenho entrado no cenáculo. Subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João e Tiago, André e Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, o Judas e o irmão de Tiago. Todos eles perseveraram
unanimemente na oração, né? Eles continuaram nas suas orações, certo? Justamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, essa passagem nos revela 3 mensagens centrais, certo? A primeira, Jesus sobe ao Pai, né? Não como alguém que nos abandona, mas como o Senhor que reina sobre a história, não é verdade? A sua ascensão, né, nos lembra que também nos somos chamados ao céu. A comunhão eterna com Deus, certo? A segunda é a promessa do Espírito Santo. Antes de partir, Jesus garante, certo? Recebereis o poder do Espírito Santo, certo? E sereis minhas testemunhas, ou seja, não caminhamos sozinhos, temos a força do Espírito para enfrentar os desafios da fé, certo? A terceira é a atitude dos discípulos. Após a sessão, eles voltam a Jerusalém e se reúnem em oração com Maria, né? Assim que começa a igreja, uma comunidade orante, confiante e perseverante, certo? Isso, nos nossos dias, lembramos que, meus irmãos, quando sentimos medo do futuro, nem aconteceu, mas a gente ainda continua com medo, né? Recordemos, Jesus não nos abandona, não é verdade? Ele nos conduz. Quando nos fala coragem, lembremos da promessa do Espírito Santo, certo? Que nos dá força e sabedoria. Quando vivemos momentos de espera, aprendemos com discípulos, oração e unidade são caminhados de fé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, agora vamos para nossas intenções de oração, né? Vamos rezar pelas igrejas, né? Para que seja fiel, né? A missão de testemunhar Jesus, pelas nossas famílias, né? Para que encontrem, né? Na oração a força do Espírito Santo, pelos que se sentem sozinhos, para que descubram, né? A presença de Cristo em suas vidas. E que cada um de nós, né, para que tenhamos fé, esperança e coragem diante dos desafios que enfrentamos, certo? Agora vamos para os nossos momentos de silêncio, de reflexão, né? Feche os olhos de vocês, acalme os seus corações, a mente de vocês, né? Imagine Jesus subindo aos céus com as nuvens, com os anjos dos lados, certo? Ele não se afasta, mas abre caminho para você, certo? E as perguntas que eu vou fazer a vocês de reflexão, de meditação, é que confio em Jesus, né? Continuando comigo que cada momento da minha vida. Será que eu confio nele plenamente, né? Tenho buscado a presença do Espírito Santo nas minhas decisões de trabalho, de vida financeira, de namoro, alguma coisa. Mas é uma decisão de estudos, de faculdades. É uma decisão, né? Será que eu boto o Espírito Santo? Será que eu coloco na frente de tudo das minhas decisões? E participo da vida de oração da minha comunidade da igreja, como Maria e seus discípulos? Será? Vamos agora ao nosso momento de silêncio. Acalme-se, bote suas intenções, suas orações, tá? Aqui presente.
aí em casa rezem. Vamos lá? Te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão. Pronto, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que tenham colocado suas intenções, suas dificuldades, seus medos, as suas conquistas, né? Espero ter falado com Deus e correspondido essas meditações, essas reflexões diante de você e ele, tá certo? Compromisso da semana, né? Durante esta semana, reserve um momento, né, de oração diária, pedindo a presença do Espírito Santo, certo, meus irmãos? Sempre que sentir medo ou insegurança, repita: Jesus, eu confio em ti. O Espírito Santo guie meus passos e esteja sempre comigo, certo? Oração final. Vamos lá comigo, rezando. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela certeza de que nunca nos abandona. Tua sessão nos lembra que temos um lugar preparado nos céus. Dá-nos a confiança em teu amor, coragem para testemunhar a fé e a perseverança para esperar, com paciência e ação do teu Espírito. Rezamos juntos, como família, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Vamos lá comigo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia vai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Mas não deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Estamos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, né? Convite para o próximo encontro, amanhã, terça-feira, tá, meus irmãos? Vamos meditar um Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 2, do versículo de 1 a 21, tá? Pentecostes, a decisão do Espírito Santo, tá? Será um momento muito especial para refletirmos sobre como o Espírito age em nós e na nossa igreja, né? Espero que vocês aqui, né, para seguirmos firmes nessa caminhada de fé e oração, tá joia? Se esta oração, esse momento nosso de encontro e dentro do Evangelho, né, de Atos dos Apóstolos, lhe tocou, lhe fortaleceu seu coração, se inscreva nesse canal. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, tá joia? Curta este vídeo, compartilhe com alguém da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade, tá joia? Que precisa ouvir esta mensagem, a palavra de Deus, tá joia? Escreva nos comentários aí o que mais tocou em vocês nesta leitura. Assim podemos rezar uns pelos outros e crescer como comunidade de fé e de oração. Tá já, meus irmãos? E ativa o sininho, hein? Porque assim vocês recebem os estudos da Bíblia, né? Que é de segunda a quinta. Sexta-feira temos textos, tá? Junto com leitura. E sábados, para a gente aprofundar mais, para crescer mais e fortalecer mais, ficar fortes com a nossa fé, a catequese, né? O catecismo da Igreja Católica. Tá bom? Agora vamos encerrar. Que triste, não é? Mas temos que encerrar para os próximos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vocês e sua família. Se você preparou a sua aguinha aí do lado, beba agora com fé, lembrando que Jesus é a fonte viva que sacia nossa sede e renova nossas forças. Tá certo? Palavra de envio, não estamos aqui sozinhos. Cristo está conosco, tá? O Espírito Santo nos guie e caminhe esta semana com fé, esperança e coragem. Muito obrigado pela presença de vocês. Fique na paz de Cristo. Até o próximo encontro. Beijo no coração de vocês. Fique com Deus e que Deus acompanhe vocês. Tchau, meus irmãos.